Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comment. Sport Comédia, tudo junto. Agora sim, tá autorizado. Lá vem Guilherme, camisa 60, perna esquerda na bola, batida! Gol! Grande antecipação do Maicon, dominou, Renato abriu na esquerda, bateu cruzado, tiro, zagueiro! Gol! Boa noite, gente. Spot Combinado nesse dia 26 para dia 27 de agosto de 2023. Sem mais delongas, eu peço que se inscreva no canal, deixa um like, comenta, compartilha e vamos juntos. Daqui a pouco o Casagrande vai estar aqui para analisar o empate do Corinthians com o Goiás 1-1. Corinthians, dando um passo atrás, a oportunidade de ganhar, de dar uma melhorada no Brasileirão. E tropeçou, jogou muito mal, fez uma das piores partidas no ano, talvez pelos lances que eu vi do jogo. Realmente faltou ao Corinthians aquela vontade de querer jogar. Mas eu peço que antes, vocês que estão aí, comenta, compartilha e tamo junto. E se inscreve também, me dá uma força aí, a cada um, que Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus, amém. Corinthians, pelos lances, foi muito mal. Um jogo, no primeiro tempo, realmente meio truncado, sem muitas chances. Teve um lance que para mim foi pênalti pro Corinthians, onde o Caetano cabeceia, a bola bate no braço do zagueiro do Goiás e o juiz deu escanteio, pênalti pro Corinthians, que o VAR realmente não quis fazer nenhuma força o juiz para ir no lance para ver se foi pênalti ou não. Para mim foi pênalti. Comenta aí, gente. Para mim, pênalti. O Corinthians foi realmente prejudicado nesse lance. No mais, o Goiás, no segundo tempo, foi melhor que o Corinthians. O Goiás deu um sufoco no Corinthians. O Corinthians não conseguiu jogar, não conseguiu criar. Tanto que pro Corinthians, o pênalti foi pro Goiás, né? Pênalti bobo, né? Que o zagueiro do Corinthians fez. E aí o Goiás com o Guilherme fez 1-0. O Cássio até quase pegou o pênalti, mas não deu. O Corinthians realmente estava com cara que ia perder, né? Mas numa falha da defesa do Goiás, o Maicon roubou, tocou pro Renato Augusto. Renato Augusto, o gênio, cruzou e o Maicon empatou o 1 na Bacia das Almas. O Corinthians hoje, para mim, não foi bem pelos lances. Yuri Alberto errando muito passe. Yuri Alberto, pelo amor de Deus, cara. Você é profissional, você não pode errar os passes igual você tá errando. Tem que se estruturar mais, tem que fortalecer mais, ter mais vontade de jogar, ter mais gana. Faltou a você isso. No mais, o Corinthians hoje foi muito mal. Não conseguiu agredir a equipe do Goiás, que se não fosse o Cássio, era para ter ganho o jogo. O Goiás hoje criou muito mais, deu muito mais trabalho, perdeu alguns gols. E o Goiás pagou caro, né? Aquela história, você não faz, você acaba levando. O Corinthians conseguiu um empate numa jogada do Renato Augusto, né? O que dizer do Renato Augusto? E o Maicon, como um volante artilheiro, empatou. Muito pouco o Corinthians, que precisa melhorar. Não pode perder pontos em casa. Para o Goiás é bom, porque o Goiás arranca um ponto jogando fora dos seus domínios. Casagrande, o que dizer do Corinthians, Casagrande? Decepciona esse empate com o Goiás? Ou o foco é a Sul-Americana? Boa noite. Boa noite, né? O Corinthians hoje não fez uma grande partida. Merecia ter perdido do Goiás. Pelo aquilo que fez, o Corinthians jogou como estava jogando antes. Sem padrão de jogo. Um time realmente muito ruim. Um catado em campo. E realmente um time bagunçado. Parecia aquele Corinthians de antes. Lembrou o jogo contra o São Paulo. Então é o seguinte, tem que jogar melhor. Porque vai enfrentar uma equipe que já ganhou a Libertadores. Então assim, tem que ter um pouco de atenção. Não pode cometer os mesmos erros que aconteceu com o São Paulo e que aconteceu hoje. Porque o Corinthians pode pagar um preço muito caro. Então assim, falta um pouco mais. E realmente faltou hoje aquela vontade de ganhar, né? E o Goiás mereceu o jogo. Merecia a vitória. Só que o Goiás realmente deveria ter matado o jogo. E às vezes quem não mata acaba sendo morto, né? E pagando um preço caro. Foi realmente numa jogada que
O Renato Augusto, sensacional, achou o Maicon, né? Que é um jogador que costuma fazer gols. Sorte do Corinthians. O Corinthians era para ter perdido o jogo. Com certeza, Casagrande. Eu acho que o Corinthians hoje faltou aquele espírito de vontade. Está jogando em casa, não pode deixar o adversário impor. O adversário do Corinthians. O adversário como o Goiás, que está na parte de baixo da tabela, o resultado é bom. Porque o Goiás realmente arranca um ponto do Corinthians que perde 2 pontos em casa que podem fazer falta lá na frente. Ah, mas o campeonato está começando agora. Não interessa, já empatou com o Cruzeiro domingo passado, na Bacia das Almas, e empata de novo hoje. O Corinthians precisa sair dessa situação o quanto antes, esse meio de tabela. Tem que começar a ganhar os pontos em casa para não precisar fazer a lição de casa depois. Então, assim, hoje um ponto de vista pelos lances que eu estava vendo, um jogador que chamou a atenção hoje foi o Romero, mais uma vez sendo um jogador participativo. Só que faltou ao time do Corinthians aquela vontade, aquele gás, aquela falta de ímpeto. Precisava ter hoje, um time que precisava agredir o Goiás, precisava finalizar, fazer gols, e não fez. Chutar de fora da área, ameaçar o Goiás. O Rojas sozinho, o Rojas não faz milagre. E o Roberto muito mal taticamente. Então, assim, hoje pro Corinthians foi a pior partida do ano, junto com aquele jogo contra o São Paulo, pelos lances que eu vi. E se não fosse o Cássio, como sempre, Cássio para mim o destaque. Tanto o Cássio como o Maicon, que salvou o Corinthians hoje. Então, assim, realmente está faltando aquela vontade que estava tendo antes. É claro que o Corinthians tem o pensamento da Sul-Americana, mas também não pode esquecer o Campeonato Brasileiro. Casagrande, dá para o Corinthians se classificar na terça-feira contra o Estudiantes, ou esse jogo preocupa, o jogo de hoje que o Corinthians fez e fez contra o São Paulo, na sua visão? Se jogar como jogou hoje, vai ser totalmente difícil o Corinthians se classificar. Pelo aquilo que vem fazendo, o Vanderlei precisa colocar na cabeça dos atletas, eles precisam entrar ligado. O jogo não vai ser aqui. E mesmo em casa, o Corinthians foi muito mal aqui e realmente poderia ter perdido do Goiás. Então é o seguinte, o Estudiantes é uma equipe cativeira. O Corinthians tem que tomar muita atenção, porque realmente os argentinos gostam de catimbar. Então, se o Corinthians jogar como jogou os outros jogos na Sul-Americana, consegue avançar. Agora, se jogar como jogou hoje, sem vontade, sem alma, um time realmente perdido em campo, o Corinthians realmente pode se dizer que terminou a temporada. Mas então, fica a lição, Luxemburgo. Coloca na cabeça de vocês, atletas que estão assistindo esse vídeo, que o Corinthians tem que jogar com o ímpeto de vencer. Realmente, e não levou um empate como levou aquele jogo contra o São Paulo. Com certeza, Casagrande, eu acho que você está coberto de razão. Acho que o Corinthians tem que ter a lição do jogo com o São Paulo, a lição do jogo de hoje. E fica a dica, né? Se jogar mal, realmente pode se dar mal. Agora, se jogar com vontade, jogar com tesão, jogar com garra, que é o que o Corinthians tem que fazer, realmente o Corinthians tem condição de se dar muito bem. O que está atrapalhando realmente é essa diretoria, renovação e transparência, hein? Só um comentário. Vocês estão vendendo todo mundo, hein? Tinha que ter uma auditoria nisso aí, hein? Pra saber o porquê, hein? Minha opinião. Comenta aí, gente. Duílio, pra mim, é o pior presidente da história do Corinthians. Continuo com o pensamento de que realmente só fez caca. Enquanto essa renovação e transparência estiver no Corinthians, o Corinthians não vai ganhar título, o Corinthians não vai pra frente. Lembra muito o Roberto Dualib. Roberto Dualib ficou anos no Corinthians. Anos se perpetuando no poder. Mas pelo menos ganhava título, né? Roubava, mas ganhava. Agora o Duílio, não sei por que vende tanto as crias da base, por que tá vendendo tanto jogador, né? Tinha que se pensar, né? Vocês do conselho, por que disso? Uma auditoria nas contas do Corinthians. Eu acho que tem que ter. Todo presidente que estiver lá, independente de se é renovação ou transparência, tem que dar a cara para bater. Por que o Corinthians não consegue segurar os jogadores? Por que o Corinthians vende? E vende mal. Essa é a minha visão. Casagrande, para terminar, o Corinthians passa do Independente, do Estudiantes, terça-feira? Eu acho que o Corinthians passa. Vai passar e vai ganhar o jogo. Se o Corinthians tiver vontade, repito, o Corinthians ganha de 2-0 na Argentina. Meu placar.
Tá certo. O destaque de hoje, o cara do jogo, foi Maicon, que fez o gol. Agora, fica a lição, né, jogadores? Mais vontade, mais ímpeto, mais raça, menos falta de coragem, agredir mais o adversário, marcar o adversário quando o adversário tiver com a bola e contra-atacar quando tiver sem. Aproveitar os espaços. Como foi hoje, uma falha do Goiás, o gol veio. Então, assim, sorte, jogou mal, tem que melhorar. Deixa um like e tamo junto.